Hi there, everybody! Dispostos? Preparados? Vamos começar a unidade nova. What lesson is this? This is lesson 49. All right, perfect. 49. Bom, o que nós vamos aprender aqui antes de começar um assunto interessante, mais um, né? Vamos lembrar dos nossos personagens, o que eles fazem. Então, olha só. Morrow wakes up at 6. What time does he wake up? He wakes up at 6. All right. And Beth, what time does she go to bed? She goes to bed at 9. All right. Does she go to bed at 9? Yes, she does. And John and Kathy, what time how many hours do they sleep? They sleep for 7 hours. Muito bem. Então, vocês estão vendo que nós estamos perguntando coisas sobre o sujeito que está na frase. O sujeito está na pergunta, né? Que hora ele acorda, que hora ela vai para a cama, quantas horas eles dormem, né? O sujeito está na pergunta. Por isso que a gente tem essa estrutura do does he, does she, do they, certo? Mas existem as perguntas, como nós já estamos praticando há bastante tempo, que é a pergunta de quem, né? Que é chamada em inglês de subject question. Subject é o sujeito e question é uma pergunta do sujeito. Então vamos lá. Repeat. Subject question. All right, again. Perfect. One more time. Perfect. Subject question. É a pergunta do sujeito. Quer dizer, eu quero saber qual é o sujeito, quem está praticando a ação. Certo? Por isso que a gente não usa o does he, do they, does she, don't they, porque a gente não sabe quem é, né? Então, na pergunta, vem o verbo conjugado na terceira pessoa do singular do presente, né? Nesse caso, nós estamos perguntando do presente. Ó, por exemplo, Bob goes to school on foot. Tá? Bob goes to school on foot. Does Bob go to school on foot? Yes, he does. Agora, e se eu não souber quem vai para a escola a pé? Quem vem para a escola a pé? Se eu não souber quem, eu não posso perguntar does he, does she, do they, não sei quem. Então eu pergunto who, né, que é quem, who comes, o verbo na terceira pessoa do singular. Who comes to school on foot? Aí eu vou saber quem, né? Aí a resposta vem Bob does. O does vai aparecer na resposta, apesar de não ter aparecido na pergunta, porque a pergunta é sobre quem. Eu não sei quem, então não posso colocar ele na pergunta, right? A gente já vem praticando isso há algum tempo, agora nós sabemos o nome desse tipo de pergunta. É subject question. A pergunta sobre o sujeito. Então, olha só. Morrow wakes up at 6 o'clock. Como é que é a pergunta? Quem acorda às 6? Como é que fica? Very good. Who wakes up at 6? Who wakes up? E a pergunta vem sempre no singular, porque eu não sei quem é, não sei quantas pessoas são, então eu pergunto sempre no singular. A resposta pode ser no singular ou no plural, certo? Depende da resposta. Então, who wakes up at 6? Morrow does, que é o auxiliar da terceira pessoa do singular, right? Morrow does. Who goes to bed at 9? Beth does. Who sleeps for 7 hours? John and Kathy.
do, que aí já não é mais he or she, é they, né? John and Kathy. Olha aqui, ó, é uma atividade dos dois, right? All right. John and Kathy do. Perfect. Who studies English? Danny and Paul do. All right. Who goes to brunch on Sunday? The family does. Porque a família, a palavra família, apesar de ser uma palavra coletiva, ela é considerada singular, a família, né? Não são as famílias. Então, alright? Então, the family does. Que essas são as respostas short answers, right? Yeah, alright. Who wakes up at 6? Mauro does. Perfect. Who sleeps for 7 hours? John and Kathy do. Perfect. Who eats lunch at 1 p.m.? Peter does. Who takes a shower before dinner? Danny and Paul do. All right. Who takes the bus to Target? Tina does. All right. Who comes to school on foot? Bob does. Uh-huh. Who drinks hot chocolate? Tina and Bob do. Perfect. Who sleeps for 7 hours? John and Kathy do. Who goes to bed at 9? Beth does. Who watches TV before bedtime? Mauro and Beth do. Who wakes up at 6? Mauro does. All right. Who has a nice car? Peter does. Perfect. Who takes a shower before dinner? Danny and Paul do. Who drinks hot chocolate? Tina and Bob do. All right. Who goes to bed at 9? Beth does. Uh-huh. Who goes to brunch on Sunday? The family does. All right. Who wakes up at 6? Mauro does. Who sleeps for 7 hours? John and Kathy do. Who takes a shower before dinner? Danny and Paul do. Who eats lunch at 1 p.m.? Peter does. Perfect. Who drinks hot chocolate? Tina and Bob do. All right. Who goes to bed at 9? Beth does. Who has a nice car?
Peter does. Perfect. Lembrando, né, que o does e o do substitui o resto da resposta, né? Não precisa repetir. Who comes to school on foot? Bob comes to school on foot. Tudo bem, também tá certo. É uma resposta, a complete answer, long answer. Mas você pode responder uma short answer, que é Who comes to school on foot? Bob does. O does já substitui toda a frase, right? Que é o auxiliar da pergunta que substitui a frase. Alright? Ficou claro, não ficou? A ideia é essa, é a gente relembrar essa questão das perguntas de sujeito, que a gente não tinha dado nome antes, né? Agora a gente está dizendo que essas perguntas são subject questions, alright? Então capricha aí mais um pouquinho, depois volta que tem muito mais pela frente. Desanima não, hein? Vamos lá. Então capricha aí. See you later, everybody.